Bom dia, pessoal. Tudo jóia? A turma do segundo ano está fazendo falta, hein? Gente, é o seguinte, nós vamos partir agora para uma forma também de gravação de aula, além, é claro, da gente fazer a nossa aula também, as nossas inserções ao vivo, porque a gente precisa, tá? Nós estamos diante de uma situação que realmente não tem precedentes. A gente não tem ainda uma noção de quanto tempo vai durar essa nossa quarentena, tá? Primeiro porque, na minha concepção, o que eu vejo é que nós, da educação, vamos ser os últimos a voltar, tá? Porque é onde mais aglomera pessoas, onde tem representantes de todas as famílias, onde tem muita gente, né, que tem avô dentro de casa, avó, onde tem um pessoal mais velho. Enfim, né, só está começando realmente essa questão nossa do nosso afastamento. Tá? E vejo com preocupação, inclusive essa questão do ano letivo. A gente agora que vai estar trabalhando sempre com essa modalidade nova, né, de ensino, que é uma aula não presencial, a gente está chamando assim, porque a EAD é bem diferente, né, assim, um pouco diferente disso, é uma modalidade de ensino que está regulamentada, e essa agora o governo tem tentado manter para ver se a gente consegue não ter tanto prejuízo assim. De qualquer forma, a gente precisa muito, muito, muito da colaboração de vocês. Vocês nunca precisou, como agora, de ter muito mais serenidade, de criar uma maturidade, mesmo pela consequência de tudo isso. A gente está vendo aí, é algo que realmente entrou para a história do mundo, né? A gente está vendo isso e eu já peço, inclusive, que vocês façam a reflexão de vocês em cima disso, né? Porque a nossa matéria, a nossa disciplina, a história, ela vai nos mostrar e vai nos guiar exatamente nesse caminho. Tá? É isso, para isso que serve a disciplina história, para que a gente possa entender. Imagine vocês, aí eu peço para que vocês façam uma reflexão bem legal com relação a isso. Imagine vocês isso sendo contado daqui a 50, daqui a 100 anos. Como é que vai ser narrado pelos historiadores esse momento ímpar da história do mundo? Tá? Nós que estamos vivendo esse momento, a gente está sabendo quanto está sendo, quanto tá oneroso, né? Quanto está custando isso para cada um de nós. Agora imagine, está mexendo com tudo, com todas as nuances, com todas as questões da estrutura familiar, da estrutura política, da estrutura econômica do país. Imagine o quanto tem sido isso, tem um custo alto com relação a tudo isso. Então é isso que a gente precisa entender, é a gente compreender a história. Porque essas pessoas que vão estar estudando essa história daqui a 50 ou 100 anos, elas vão precisar ter um tipo de entendimento com relação a isso. Tá? Então vejam bem, o que eu peço a vocês é que vocês façam e tenham um olhar diferente sobre a história a partir desse momento, porque é uma experiência nova para todos nós. Né? É uma experiência que nós nunca vivemos. A gente sabe que o mundo já teve em outros momentos pandemia, mas para nós mesmos é uma coisa totalmente nova, tá? Mas o que eu quero colocar para vocês é assim, nós precisamos nos reinventar. Vou falar mais uma vez, nós precisamos ter um entendimento, ter a consciência que nós não estamos de férias e que a gente não pode deixar de aprender. Agora nós precisamos ter na nossa cabeça o seguinte, olha, eu estou dentro de casa, eu preciso produzir, eu preciso estudar. Gente, é impossível que com tanto problema que a gente está tendo, e a gente está vendo aí, e vocês estão tendo um momento de estar recluso dentro de sua casa e vocês ainda não caíram a ficha da necessidade do estudo.
Eu sei que vocês estão sentindo falta da aula, vocês estão sentindo falta da escola. E eu espero no nosso retorno a gente ter um novo olhar sobre isso, inclusive. Porque quando a gente tem ali todos os dias, a gente não dá muita importância, a gente não dá tanto valor. Mas agora, quando a gente perde, a gente valoriza muito mais. É isso que eu quero que vocês imaginem. Pensem comigo, sejam francos com vocês mesmos. É o que a gente aconselha todos os dias. Vocês estão agora no ensino médio, segundo ano do ensino médio, com uma necessidade tremenda de entendimento de todas as matérias, de todas as disciplinas, tá? E não vai diferente não. Aqui agora com história, o que eu quero que vocês reflitam assim, nós já passamos 2 capítulos de história. E o primeiro a gente ainda tentou explicar, vocês se lembram, a dificuldade dentro da sala de aula, a quantidade imensa de colegas de vocês, e muitos, eu tenho certeza, que estavam ali por brincadeira, não conseguiram captar, e eu sempre chamando a atenção. Olha aí, por isso que eu estou dizendo, talvez seja uma lição para nós, agora que a gente está afastado, que a gente está longe, a gente rever os nossos conceitos e rever o nosso posicionamento em relação ao ensino e à aprendizagem. Eu espero isso de vocês com toda franqueza, tá? Então, as grandes navegações é um assunto concluído, a gente já viu aí, a gente está estudando os últimos 500 anos da história, né, do mundo, a gente está no início da Idade Moderna, e a gente viu que as grandes navegações que teve início ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, ela transformou o mundo, ela mudou a concepção de mundo a partir disso aí, tá? Porque o mundo que era conhecido, aquele mundo europeu, aquele mundo onde ainda eles comercializavam com os países da Ásia, passando por Constantinopla, a gente viu que teve de ter mudanças bruscas com relação a isso, e eles ganharam os mares para buscar novos rumos. E dentro desses novos rumos surgiu um continente para eles ainda desconhecido, que foi o continente americano, né? A princípio eles imaginavam ter chegado na África, lembro desse assunto, mas a gente viu que simplesmente eles se depararam com um novo mundo, com um novo povo, para uma nova conquista, sempre em busca de quê? Em busca da melhoria econômica dos seus países, tá? E aí nós vimos que os portugueses foram os nossos colonizadores, foram eles que chegaram, o capítulo 2 mostra exatamente isso, eles que vieram e pegou essa parte daqui da América, que é o Brasil, e fez a sua colonização. E um assunto vai ligando a outro, agora nós vamos ver um assunto, eu gostaria que vocês me acompanhassem aí, e vocês ficassem atentos, fizessem uma leitura bem legal desse conteúdo, que é o capítulo 3, né, que está lá na página 39 de vocês, que é a diáspora africana, tá? Primeiro, o que é diáspora? Tá? O primeiro conceito que a gente precisa ter de entendimento é exatamente isso. Então, diáspora é o quê? É um deslocamento de grandes massas de pessoas, ou seja, saíam as pessoas, grupos imensos, grupos grandes de um lugar para outro. Isso é conhecido como diáspora. E essa diáspora africana, a gente sabe que foi uma diáspora forçada, ou seja, os portugueses, os espanhóis, né, vão ter uma prática que não era incomum, era uma prática comum de escravizar o outro, né, o outro ser humano. Infelizmente, né, lá na África, nós vamos passar por esse período, por esse momento, onde essas pessoas pegam esses africanos e trazem, levam para um outro local. Ou seja, iam trazer para onde? Para aqui, para a América. Mais precisamente aqui nós vamos falar da escravidão mais tarde, da escravidão aqui no Brasil. É isso. Né? Submeter um povo, submeter um grupo de pessoas, imenso grupo de pessoas, só para vocês terem ideia, aí no livro de vocês colocam, e eram mais ou menos o que eles estimam, que migraram, né? Eles forçadamente eles trouxeram para aqui para transformar em escravos mais de 12 milhões e meio de africanos. Né?
para a América. Imagine, em 100, 150, 200 anos, 12 milhões e meio de pessoas foram forçadas a sair do seu seio, do seu lugar, para aqui, para a América. E aí esse capítulo mostra exatamente isso para a gente, tá? Vai mostrar que eram povos africanos, ou seja, que estavam lá dentro do continente africano, e eles buscavam estratégias para fazer isso. Muitas vezes quem escravizava o africano era o próprio africano, porque eles eram divididos em tribos, e essas tribos guerreavam uns contra os outros. E aquela tribo vencedora aprisionavam seus inimigos e os vendiam. Vendiam para quem? Para os portugueses. Mais tarde eles vão transformar isso, porque antes eram brigas internas, mas aí eles vão descobrir que é um comércio lucrativo e eles vão começar a ter grupos que realmente buscam somente escravizar o outro para vender. Então essa é uma situação que nós vamos ver na África e que, principalmente, eu quero que vocês notem e tem assim, alguns países, como Portugal, eles preferiam, inclusive, que fossem escravizados negros de diversas regiões, porque ali na África prevaleciam os negros com a religião, principalmente a religião islâmica. Então eles aprisionavam negros de costumes diferentes, de línguas diferentes, para que o quê? Para que eles trouxessem e eles não tivessem como se comunicar. A dificuldade em impor essa comunicação aos negros, né, de costumes diferentes, de forma diferente, evitavam possíveis rebeliões, imagina. Então era tudo muito pensado, tudo muito planejado, desde o seu aprisionamento, desde trazer para cá, para a América, para fazê-los escravos, até mesmo a gente sabe que a forma como eles traziam essas pessoas. Eles eram forçados a vir e o translado, né, essa viagem da África para cá, para a América, era penosa, era uma viagem complicada. Imagine vocês, hoje em dia, para você sair daqui, para ir na Europa, nos transatlânticos, né, nos navios com recursos tecnológicos, já não é fácil, né? Não é uma viagem que dá medo. Imagine há 500 anos atrás, naquelas geringonças chamadas, né, naquelas caravelas imensas, e eles eram colocados nos porões desses navios, né, e trazidos para cá em condições subhumanas. Eles estimam que cerca de 15 a 20% dessas pessoas morriam no translado com doenças infecciosas como malária, entre outras, né, nos porões de navio. Eles conviviam ali com pessoas doentes. Então era complicado isso aí. Então a gente vê assim um horror que foi essa questão dessa diáspora africana, em busca de um ser humano submeter o outro a uma situação como essa. É um caso chato, nojento da gente estudar. Quando eu estudo e eu trabalho com a escravidão, com esse assunto dessa diáspora africana, eu me sinto realmente, não me sinto bem, né, porque realmente é algo nojento de se estudar, né? A gente saber que um ser humano querer submeter o outro em busca apenas de fazer um trabalho forçado para melhorar as condições deles mesmos, né, dos próprios brancos europeus, é algo que realmente merece reflexão. Então o que eu peço a vocês é que vocês leiam com mais carinho esse assunto, né, esse capítulo 3 nosso aí no segundo ano, para que a gente possa compreender um pouco melhor essa questão da escravidão, tá? E esse capítulo ele é bem completo, ele é bem legal, tem algumas coisas curiosas aí nele, e inclusive assim, o negro ele foi escravizado, ele foi trazido para aqui para o Brasil, mas ele não ficou de braços cruzados não, achando que não, eu estou sendo escravo, está tudo muito bem. Eles buscavam sempre
as rebeliões, eles tinham a chamada resistência, né, do negro africano. Eles não, apesar de serem submetidos, de estarem em uma condição inferiorizada, eles estavam sempre buscando a sua libertação, estavam sempre na luta. Tanto é verdade que a gente sabe, né, de um dos quilombos mais conhecidos no Brasil, que foi o Quilombo de Palmares, que fica lá em Alagoas, aqui mesmo no Nordeste. Então a gente viu aquela resistência daquele quilombo, né, de Palmares, onde eles reuniram centenas de negros para fazer a sua resistência. Um dos mais famosos, a gente sabe que foi o Zumbi de Palmares, que foi morto bem no dia 20 de novembro, tá? E essa data, 20 de novembro, ficou conhecida como a data da resistência negra, né? Até hoje a gente faz as nossas atividades e a gente celebra essa data aí, porque o negro preferiu essa data àquela que foi imposta pelos próprios europeus, né? De dizer que a princesa Isabel, no dia 13 de maio, havia libertado os escravos. Então a data oficial foi essa de 20 de novembro de 1695, e agora ela é o Dia da Consciência Negra. Então o que eu peço a vocês é que vocês leiam cada parte do capítulo. Eu estou vendo aqui, tem um monte de informações, mas eu quero que vocês olhem pelos olhos de vocês, que vocês analisem, vocês têm capacidade suficiente para fazer essa leitura, e depois de fazer essa leitura, vocês responderem às atividades propostas aí, né, no livro de vocês, na página 50, na página 51, para que vocês possam fazer a reflexão. Mande as dúvidas para mim, pode perguntar no grupo as dúvidas, mande para mim pelo e-mail, estou sempre colocando o e-mail aí na parte de baixo, né, pelo Zap, e a gente vai tirando nossas dúvidas. Baixem vídeos do YouTube, né? Vai lá no YouTube, bota o Diáspora Africana, que algum professor vai estar lendo, dar uma luz também melhor. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos dentro de casa para que a gente possa crescer também nessa questão do autoaprendizado, né? A gente ser um autodidata. É isso que é necessário. A gente precisa ter uma reflexão com tudo isso que está acontecendo, com toda essa maluquice que está acontecendo ao nosso redor. É preciso que a gente tenha alguma coisa de tirar proveito de tudo isso. E é o que eu peço a vocês. Valorizem o estudo de vocês, valorizem a escola de vocês, valorizem os professores, valorizem a sua família, principalmente, que você está agora cuidando, está tentando preservar, ficando dentro de casa. Essa é a grande verdade. A gente precisa agora evitar esse contágio, né, essa contaminação por esse vírus. Esse é o nosso grande objetivo. Mas já que a gente ficando dentro de casa, a gente evitando esse contato, evitando que esse vírus se alastre, a gente fazendo isso, a gente vai ficar dentro de casa, aproveitando os nossos momentos para fazer uma boa leitura, para assistir a bons vídeos no YouTube, assistir a bons filmes também, porque tem filmes bons que são legais de assistir, que vai trazer alguma coisa, mas, sobretudo, a gente fazer reflexão. Fazer reflexão daquilo que é importante e é significativo em nossa vida. Tá? Esse é o meu conselho para vocês. Também estou sentindo muita falta da escola. A gente está realmente passando por esse problema complicado, muito chato. Também tenho família e sei quanto está sendo difícil a gente estar recluso dentro de casa, mas nós vamos vencer essa batalha, se Deus quiser. Agora, para a gente vencer, a gente precisa se manter vivo, a gente precisa se manter sadio. Tá? E, sobretudo, não perder nenhum dos nossos entes queridos, tá bom? Então, espero que vocês façam um bom aprendizado, pegue esse capítulo 3, faça a leitura, leia 2 vezes, se necessário for, e pensem sobre tudo isso, tá? Façam uma reflexão, vamos aprender a fixar as coisas. Quando a gente retornar, a gente faz uma revisão geral, a gente bate aquele papo, né, para que a gente possa melhorar a cada dia. Estou sentindo muita falta de vocês, pode ter certeza disso.
e espero que até o mês de junho, o mais tardar, a gente já possa estar juntos novamente, com nossas aulas normais. Tomara, queira Deus, que já tenha passado tudo isso nesse período, ou tenha diminuído pelo menos, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem, fiquem em casa.